Sobre provas do casamento, o que é que eu tenho a dizer a vocês? A primeira ideia que a gente tem, por exemplo, se me perguntam, se eu vou a uma agência bancária e me perguntam, David, quero abrir uma conta, e me pergunta o gerente do banco, David, qual é seu estado civil? Eu digo, casado. E aí me pergunta o gerente do banco, prove. Qual é a resposta que intuitivamente nós temos na nossa cabeça? Ora, vou apresentar a certidão de casamento. Não é verdade? Essa intuição social, né, que se afigura a todos nós, ela tem lastro, inclusive jurídico mesmo, tá? Diz o artigo 1543 do Código Civil Brasileiro que a primeira e mais importante prova do ato jurídico do casamento é a certidão do seu assento, ou seja, do seu registro no cartório. Sendo um ato formal, nós vamos provar formalmente nossa condição jurídica de casados, através da certidão de casamento. Se eu tenho a possibilidade de provar o meu vínculo jurídico através da certidão, é com ela que eu vou provar esse meu estado civil, tá? Ela é a prova por excelência, a certidão de casamento, mas não é a única, porque a complexidade de nossa existência por vezes nos conduz a termos circunstâncias excepcionais que fazem com que a gente precise lançar mão de outros mecanismos para provar o casamento, nosso ou de alguém. Vamos pensar, em se tratando do meu casamento, digamos que a minha via da certidão de casamento tenha sido desviada, né? Eu tenha perdido, tenha sido extraviada. E eu quero buscar a emissão de uma nova via. Só que o cartório onde foi registrado o meu casamento pegou fogo. Seus arquivos não existem mais. E eu não tenho como demandar a emissão de uma nova via da certidão de casamento em tempo breve, porque não existe mais essa base de dados. O que fazer numa circunstância dessa? Se eu entendesse que a certidão de casamento, além de ser a mais importante prova, fosse a única prova. Percebam. Ou se eu estivesse pensando em provar o casamento de meus pais, o que já faleceram, ou que estão num estado de demência decorrente de um processo de Alzheimer, por exemplo, que os impeça qualquer tipo de interação. E que eu, por outro lado, não tenha informação nem de onde eles se casaram, para emitir uma segunda via da certidão, nem localize a primeira via da certidão de casamento. O que fazer nesse contexto? Né? Em um ou no outro caso, eu vou precisar lançar mão de outros mecanismos para a prova do casamento, seja o meu ou seja de terceiros. Aí abre-se para nós, pessoal, um instituto que é denominado pela legislação e doutrina brasileiras como posse do estado de casados, e que eu ponho aí na tela para vocês como meio subsidiário de prova do casamento. Ou seja, não é a primeira das vias, a primeira via para a prova do casamento é a certidão respectiva, mas em casos excepcionalíssimos eu posso demandar a configuração da chamada posse do estado de casados, que precisa ser feita em nível judicial, num processo judicial. O que a gente faz nesse caso, David, então? Se eu não tenho a certidão de casamento, eu precisarei, num juízo de família, solicitar que o juiz reconheça a existência do meu casamento, ou do casamento, por exemplo, de meus pais, como eu falei, tá? Para os fins que eu tenha a necessidade de provar. Né? Por exemplo, para fins previdenciários, na hipótese de meu pai estar demente e precisar comprovar aí seu estado civil de casado e não ter a certidão de casamento. Então eu vou judicializar, tá? O reconhecimento dessa condição jurídica, que é a condição de casado. Atenção, a posse do estado de casados não é a posse de uma relação familiar, como a de união estável, tá? Que vocês verão oportunamente. A união estável, que é a condição social e pública de família constituída, é uma coisa. A posse do estado de casados é outra. O propósito da posse do estado de casados é provar que houve casamento, não é só que Maria é de João e João é de Maria como família existente, mas de um casamento celebrado juridicamente. E como é que eu provo isso? Só com o reconhecimento social de que ambos estavam ali unidos familiarmente? Não. Através de testemunhas que tenham participado do casamento, através da cópia do convite de casamento, do álbum de fotografia, de outros testemunhos ou bilhetes escritos, da data das bodas de prata, da cerimônia das bodas de ouro, enfim, de outros meios, com outros meios quaisquer que na justiça se comprove mais do que o vínculo familiar, e sim o vínculo jurídico conjugal, o vínculo do casamento. Percebam, queridos, que a gente só vai buscar a posse do estado de casados de modo subsidiário, porque a primeira prova é a certidão de casamento. Surge assim a posse como condição suplementar.